Outro tema muito importante para o direito penal é o tema do bem jurídico penal. O bem jurídico, de uma forma geral, é um valor ou um conjunto de valores que é especialmente caro para uma sociedade, um indivíduo, um grupo de pessoas não determinado. O bem jurídico, ele é efetivamente esse conjunto de valores, essa bolha axiológica, por assim dizer, que vai efetivamente merecer a tutela do Estado na forma de uma lei. E no caso do bem jurídico penal, a gente está falando dos valores mais importantes, aqueles que merecem efetivamente a utilização da última ratio legis na sua proteção. E aí, efetivamente, essa é uma noção muito basilar no direito penal, muito embora criticável do ponto de vista até mesmo da lógica e das correntes mais contemporâneas do direito penal, como o funcionalismo, que nós chegaremos a mencionar nos próximos vídeos. O bem jurídico penal, ele é fundante no sentido de que ele vai trazer para o nosso sistema um valor que vai ser defendido por uma norma penal. Ou seja, quem a lesar esse valor, quem atentar contra esse valor, efetivamente deverá ser punido. Por exemplo, a vida é um bem jurídico penal que merece proteção, e aí efetivamente o direito penal vai punir com as penas do crime de homicídio aquele que tentar contra a vida de uma pessoa. Percebe que para que surja dentro dessa lógica o crime de homicídio, é preciso que a vida seja um valor juridicamente relevante, daí elevado ao status de bem jurídico, e um valor juridicamente relevante para o direito penal, daí elevado ao patamar de bem jurídico penal. Da mesma maneira, quando nós estamos criando um crime como furto, nós estamos a tutelar o patrimônio das pessoas. E aí vamos criar efetivamente o crime de furto, consistente na punição para aquele que subtraia para si ou para outrem a coisa alheia, móvel. E aí, efetivamente, a gente está criando os crimes com base na existência de valores que são feridos pelas condutas incriminadas. Daí que o pressuposto da criação de um crime, dentro dessa principiologia, é que haja um bem jurídico penal a ser tutelado, ou seja, a ser protegido pela norma penal incriminadora. Daí que nós só poderíamos criar um crime quando nós tivéssemos ali um bem jurídico penal digno dessa tutela. E aí nós teríamos que invocar essa justificativa para a atividade legislativa. E aí a gente não teria como criar uma lei se não tivesse essa lei o propósito de proteger um valor juridicamente relevante para uma pessoa, para uma comunidade. Daí que a gente precisaria dessa fundação do bem jurídico como pressuposto da criação da lei penal incriminadora. Da mesma maneira, é preciso considerar também que quando nós estamos falando em bem jurídico penal, nós estamos falando de um conjunto de axiomas que se pretende protegido por uma norma que proíbe. Daí que a noção do bem jurídico penal ela também pressupõe a teoria do efeito dissuasório da proibição, ou seja, as pessoas deixariam de praticar uma determinada conduta porque ao inseri-la no rol das condutas proibidas e ameaçar aqueles que praticassem esse comportamento com uma pena, os indivíduos em geral seriam, de certa maneira, dissuadidos da prática do crime, efeito aí daquilo que a criminologia chamou de efeito de dissuasão da norma ou o efeito de intimidação da norma ou prevenção positiva da norma, né? Haveria uma prevenção do delito efetivamente porque as pessoas seriam punidas se assim o praticassem e isso os dissuadiria da prática do delito, prevenção geral do delito, a partir do efeito intimidatório da norma. Por outro lado, é preciso considerar que por trás da noção de bem jurídico penal está um problema bastante complicado, que é justamente o fato de que o direito só vai poder tutelar o bem jurídico a partir do momento em que ele for lesado. E esse é um problema insolúvel do ponto de vista das teorias adotadas pelo nosso legislador quando estamos tratando de direito penal. É um problema razoavelmente insolúvel aquele segundo o qual o direito penal só vai poder ser invocado quando o bem jurídico for violado. E ao ser violado o bem jurídico, efetivamente o efeito dissuasório da norma terá falhado. Daí que a incidência do crime na sociedade seria a marca da falha do sistema em proteger os indivíduos. E isso efetivamente por si só joga por terra aquela noção de que nós teríamos que ter um princípio da intervenção mínima, pois quanto mais valores juridicamente relevantes nós tivermos, mais nós teremos que construir novas leis penais e mais pessoas vamos inserir no rol dos delinquentes.
Feitas essas considerações iniciais sobre o bem jurídico, eu quero convidar vocês a pensar agora na forma como esse bem jurídico ele é importante para fundamentar o direito penal. Isso porque o bem jurídico penal ele tem em seu papel a própria estruturação do Código Penal. Nós vamos ver que o Código Penal ele se desenvolve sempre com base na defesa do bem jurídico, não é? Primeiro, nos crimes contra a pessoa, nós temos os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a propriedade intelectual, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes de perigo comum, que vão ferir a incolumidade pública, né? E aí, efetivamente, a gente vai ter realmente um papel classificatório dado por esse bem jurídico penal. A outra questão principiológica que surge quando nós estamos fazendo o debate do bem jurídico penal é a questão do princípio da lesividade. Em tese, quando nós estamos tratando de direito penal, a gente só poderia incriminar uma conduta se ela tivesse causado efetivamente alguma lesão ao bem jurídico ou, ao menos, tenha colocado em perigo de lesão um bem jurídico. É o caso, por exemplo, dos crimes de perigo ou dos crimes tentados, né? Não chega a haver uma ofensa ao bem jurídico no sentido de que ele foi lesado, mas houve uma ameaça de lesão ao bem jurídico. Então a gente precisa pensar, derivado dessa noção de bem jurídico, no princípio da lesividade, que quer dizer o quê? Princípio segundo o qual nós só podemos punir as condutas que lesem, ou seja, causem dano, ou ameacem de lesão, ou seja, criem um atentado contra um bem jurídico, né? Mesmo que ele não vá efetivamente resultar em dano concreto, em dano consubstanciado, mas tenha efetivamente colocado um bem jurídico em perigo. Né? Então o princípio da lesividade também vai servir aí como uma baliza para a produção legislativa. Eu só posso incriminar aquilo que efetivamente pode vir a causar dano a um bem jurídico, ou que efetivamente tenha causado um bem jurídico, pensando aí talvez em crimes de resultado e crimes de mera conduta, né? Assim, talvez uma divisão dogmática que contemplaria essa noção de que eu só poderia incriminar um comportamento que tivesse causado lesão ou ameaçado de lesão um bem jurídico. Mas não qualquer bem jurídico, porque nós temos que tirar da órbita da criminalidade a autolesão a bem jurídico. Por exemplo, eu não posso criar aqui a noção de que o princípio da lesividade contemplaria a autolesão, a lesão do próprio bem jurídico. Daí que eu tenho que levar em consideração, ainda sobre esse aspecto, quando estou falando de lesividade, o princípio da alteridade, ou seja, não basta somente incriminar condutas que causem lesão ou perigo de lesão a bem jurídico, mas que esse bem jurídico seja bem jurídico alheio, não é? Assim, se eu lesar o meu rosto, me estapear, me submeter ao ridículo, colocar um nariz de palhaço e me colocar numa posição tal que eu seja ridicularizado no meio da rua, isso não pode configurar-se em crime de injúria contra mim mesmo. Isso não pode se configurar em crime de lesão corporal contra mim mesmo. Se eu tento suicídio, eu não posso ser acusado de tentativa de homicídio. Ainda que a letra do artigo 121 diga matar alguém, ainda que eu seja uma pessoa e que eu tenha tentado me matar, eu não posso efetivamente considerar que esse alguém seja a própria pessoa, vítima e autor dos fatos. Daí que o princípio da alteridade tem que ser pesado nessa balança junto com o princípio da lesividade, ambos decorrentes dessa noção de bem jurídico penal, que é efetivamente uma noção completamente ensejadora do nosso direito penal, tal como está estruturado hoje, né, e já há bastante tempo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos ao próximo vídeo.